e dão calote em nome de Deus. A igreja brasileira tem que começar a dar testemunho se nós quisermos transformar a nossa nação. O papel da igreja não é apenas orar para que o governo faça um bom trabalho, mas é transformar a nossa nação com o testemunho de igreja também. Amém? O país não vai melhorar com o governo, com planos assistenciais e governamentais, não. O país melhora por uma igreja que ora e age como igreja tem que ser. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios 3:9: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, que os teus celeiros se encherão de trigo e os teus lagares de vinho. Haverá, depois dessa semeadura, uma recompensa de abastança e de alegria, os celeiros com trigo e os lagares com vinho. Amém? Agora é preciso honrar ao Senhor, e a honra é a gratidão materializada. Honra não é dizer: Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Honra é dizer: Senhor, eu agradeço ao Senhor com esse ato por tudo que o Senhor tem feito. Porque você não está dando para Deus, você está devolvendo. Você só está dando porque Deus te deu primeiro. Você só está dando porque Deus te deu primeiro. Amém? Vamos ofertar na presença do Senhor. Pega o seu envelope, eu quero orar por você. Glória a Deus. Já pode começar a tocar. Senhor Deus, Pai amado, Deus de poder e glória, nós te louvamos, ó Senhor Deus, por esse momento de dízimos e ofertas, por esse momento em que os teus filhos vão te honrar, Senhor Deus, e vão cumprir o ato de obediência, que é dizimando, e de honra, ó Senhor Deus, ó Pai, depositando, ó Senhor Deus, o seu melhor. E o Senhor, ó Pai, frutificará. E já te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar e ofertar com alegria. Vai aí então. Amém? Vem aqui para mim o microfone, Lucas, por favor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Semana que vem nós estaremos apresentando o vídeo de comunhão. E na outra semana o vídeo do discipulado e por aí adiante, amém? Glória a Deus. Teste. 2 Coríntios 10, versículo 12. Ei, glória a Deus. Obrigado, Lucas. Quando você casar, a esposa é sua. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 10 diz assim, acharam? Amém? Pois nós não ousamos contar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos.
Mas estes, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, estão sem entendimento. Sem entendimento. Preste atenção. A palavra do Senhor diz que quando nós começamos a nos comparar e traçar passos de comparação, ou a traçar parâmetros de comparação, nós começamos a ficar sem entendimento. Mas o apóstolo Paulo, no versículo seguinte, você tem o versículo 13 já, né? No versículo seguinte, no versículo 13, você pode observar que ele diz: nós, porém, não nos gloriaremos além da medida. O que ele está dizendo? Existe uma medida de glória. O problema não é você se gloriar. O problema é quando você se gloria além da medida. Olha o que ele continua dizendo: mas conforme o padrão da medida que Deus nos designou para chegarmos nós mesmos até vós. O que ele está dizendo é que humildade não é você não pensar em você, é você pensar menos em você, mas não é você não pensar em você. Às vezes nós somos envolvidos de um falso orgulho, e tem gente que não sabe nem receber elogio, né? Diz assim: irmão, que maravilha foi aquele evento, nossa, como você é capaz, como você fez, o seu toque deu toda a diferença naquele momento. E você diz assim: não, irmão, ai, foi Deus, eu não fiz nada. Foi Deus que desceu do céu e fez, foi Deus quem fez, mas Ele usou você, a sua sabedoria, Ele usou você, aquilo que Ele mesmo te deu, Ele mesmo te deu, a medida que Deus nos deu, nos designou, o propósito de Deus para a nossa vida. Deus te deu uma medida de glória. Deus colocou sobre você uma capacidade. Diga-se comigo: Deus colocou sobre mim uma capacidade, uma medida. E nós precisamos entender isso. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ficar como no primeiro versículo que nós lemos, 12, traçando parâmetros de comparação. Há uma crise hoje entre nós chamada a crise da falta de originalidade. Todo mundo quer ser a cópia de alguém e as pessoas não querem ser originais. As pessoas querem ser o outro, e a sociedade não precisa que você seja o outro. A sociedade quer que você seja você, porque o outro já existe. Você precisa ser o outro na sociedade para cumprir o propósito de Deus, para transformar a sociedade. Veja bem, nós estamos aqui com um propósito. Você não está nessa vida para ver a vida acontecer. Você está aqui nessa vida para fazer as coisas acontecerem. Meu irmão, eu quero quebrar alguns conceitos que às vezes nós recebemos e criamos um falso sistema de crença, porque nos é confortável viver dessa maneira. Por exemplo, você entra aqui, quantas linhas você enxerga neste lugar? Você só enxerga quadrado, você enxerga a linha reta desse azulejo que eu não gosto, que nós vamos tirar tudo, amém? Você enxerga essas linhas retas, você enxerga a linha reta do banner, você enxerga a linha, você só enxerga caixas e caixas, você enxerga essa caixa, que a igreja é uma caixa. Quando você entrar no seu carro, você vai entrar numa caixa. Quando você for para sua casa, você vai entrar numa caixa. Quando você estiver assistindo a sua televisão, é uma caixinha mais fina hoje, mas continua sendo uma caixa. Agora, quando alguém olha para você e diz o seguinte: você sabia que existe uma linha diagonal, que existem traços que formam triângulos, seja ele equilátero, isósceles ou escaleno? Eu fui lá embaixo, fui longe agora. Você sabia que existem outros traços sem ser esses traços retos? E aí sabe o que acontece? Você jamais entrará aqui da mesma maneira. Você jamais entrará aqui enxergando apenas aquilo que você sempre enxergou. Sabe o que eu fiz com você? Eu criei um trauma na sua vida. Eu quebrei um sistema de crença equivocado. Eu criei um certo trauma divino bom para você. E às vezes nós começamos a enxergar muitas coisas porque apenas nos foi ensinado assim. O avivamento da década de 80,
nos ensinou que nós tínhamos que ficar trancados no quarto, olhando para o alto, dizendo: papai, 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 a minha intimidade com Deus. Aí depois, o seminário teológico de Peter Wagner me diz que o pragmatismo, ou seja, eu tenho que produzir, eu tenho que crescer, eu tenho que ganhar, é o que é certo, pois não é nenhum e nem outro, é um equilíbrio. Como assim, pastor? Porque se eu só adoro e minha adoração não produz fruto, eu sou perturbado, a minha adoração é uma pseudo-adoração, porque é impossível ter intimidade e a minha intimidade não gerar fruto. Agora, se eu gero fruto apenas sem intimidade, o fruto é esforço do meu trabalho e Deus não tem nada a ver com isso. Portanto, eu tenho que adorar e produzir, porque é impossível você ter intimidade com Deus e não produzir fruto. Ele é a videira verdadeira, e se você está na videira verdadeira, você vai produzir frutos, a não ser que a videira que você esteja seja falsa, porque se existe a videira verdadeira, eu vou falar isso no final, existe a falsa também. Amados, Deus não quer que você seja cópia de alguém. Deus te criou para ser original, único. Há uma medida para você chegar, e só você vai chegar lá. Agora, por que nós não chegamos? Quais os motivos que nos impedem de cumprir o nosso propósito em Deus e nos gloriar à medida que Deus nos deu? Por quê? Eu quero deixar aqui algumas coisas que nos impedem e que talvez você possa se identificar nessa noite. Amém? A primeira coisa é o receio, porque é mais confortável ser uma cópia do que ser autêntico. A primeira coisa é o receio. É mais confortável ser uma cópia do que ser autêntico. Ser original é viver um desafio todos os dias. Ser original é viver um desafio todos os dias. Todos os dias você tem que acordar dizendo: eu não vou ser igual fulano, fulano age dessa maneira, fulano chegou lá dessa maneira, mas Deus tem um plano original para mim. Eu vou chegar da maneira que Deus me criou. Eu lembro que quando alguns adoradores explodiram em 99, 2002, e foi aquela explosão, e as pessoas, por exemplo, Ana Paula Valadão, aí as pessoas chegavam na igreja, aí iam cantar, elas diziam assim: gente, oi, vocês estão bem? Aí a gente falava assim: mas essa irmã não fala assim, a gente está todo dia com ela, por que ela está dizendo, por que ela está falando assim? Aí outros iam cantar e diziam assim: quero ser como uma criança, te amar pelo que és, estar aí inocente. Esse irmão come rapadura comigo todo dia. Eu não sabia que ele era americano, que ele era irlandês. Eu pensava que ele era de Quixaramubim, de Quixadá, do Crato, de Barbalha. Por que ele está cantando desse jeito? Porque todo mundo queria cantar imitando David Keelan? Porque todo mundo queria cantar imitando Ana Paula Valadão? Porque todo mundo queria cantar imitando o Cirilo? Faziam impostação quando tinha os pregadores, eu lembro, numa época. Amados, existem fases. Você tem que ter, veja bem, eu não estou falando para você anular o seu ponto referencial, uma pessoa que você gosta, mas você é original, amém? Existem pessoas que você olha e diz assim: nossa, como essa pessoa é uma bênção, é um homem de Deus, olha o jeito que, rapaz, se tem uma pessoa que eu me espelho, é ele, porque eu vejo Jesus nele, amém, isso é bênção, ok, legal. Mas Deus te criou para ser você, por mais que você o ame, por mais que você o adore, não no sentido de idolatria, mas que você tenha uma estima por ele. Você é você, você não é ele. Aí os irmãos pegavam o microfone e diziam: agora eu vou fazer uma oração aqui, os demônios que aqui se encontram e se coloquem no raio de 4 quilômetros desse local, imitando na época Marco Feliciano, e outros imitavam Silas Malafaia, e todo mundo que subia sendo a cópia de alguém. E assim a nossa espiritualidade vai sendo jogada pelo ralo, porque Deus tem um propósito tão maravilhoso para a sua vida. Deus tem um propósito original que Ele criou só para você. E quando você resolve ser o outro, sabe o que você está fazendo? Deus, o Senhor não sabe o que faz, eu sei o que é melhor para mim. Deixa eu imitar alguém, eu quero ser igual a Ele, eu não quero ser quem o Senhor quer que eu seja. Existe um dígito de Deus sobre a sua cabeça, uma identidade. Deus te criou para impactar
impactar essa nação. Você foi criado para impactar Juazeiro. Não é o governo que vai impactar o Juazeiro. A Bíblia não diz se os políticos, se os governantes da nação. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o vosso pecado e sararei a vossa terra. Esses dias, mais de 1000 judeus em um só culto aceitaram a Jesus em Israel. Mandaram uma foto para mim de uns cachos de uva que estão brotando em Israel, com mais de 1,50 m. Um cacho. Eu não estou falando de vários, estou falando de um cacho, que a pessoa não pega, ela tem que abraçar o cacho. Se você for em Números capítulo 13 e 14, você vai ver os relatos dos espias dizendo a Moisés: realmente a terra mana leite e mel, e os cachos de uvas são tão grandes que é preciso 2 homens para carregar. Ei, Jesus está voltando, os sinais estão aí. Não dá bobeira não, crente, porque senão você vai ficar para trás. Ninguém fala mais isso, né? Que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Amém? Glória a Deus. Amados, Davi lutou. Vou correr aqui porque senão vai ficar tarde. Davi lutou com armas originais. Preste atenção. O projeto de Deus na sua vida é original. Saul disse: pega a minha armadura. Davi disse: não, essa é a sua, não é a minha. Não lute com as minhas armas. Não dá certo. Eu tenho uma medida. A sua medida é uma, a minha é outra. Deixa eu entrar com as minhas estratégias, com a minha originalidade. Davi entrou com a funda, Davi entrou com as pedras, Davi derrotou o gigante. Você não vai derrotar o gigante com a armadura do outro. Você vai derrotar o gigante na sua vida com a estratégia que Deus te deu. Amém? Meu irmão, se eu estou aí, desperta. Se eu estou aí, eu pulo, eu estou querendo voar. Eu estou querendo... Um profeta disse um dia assim sobre mim: pastor, Deus coloca asas nas suas costas. Você, irmão, eu estou com vontade de voar. Não fala isso não. Haverá dias que você vai entrar nessa igreja que não vai esperar o primeiro, o segundo e o terceiro louvor para você ficar quebrantado, como só no terceiro, no quarto louvor você ficou. Você já vai sair de casa chorando, quebrantado. Você vai entrar aqui louvando, porque a vontade do Senhor não é que você venha para louvar, é que você venha louvando a este lugar. Porque ele diz: entrai pelos seus átrios com louvores. Ou seja, entre já louvando. Não entra conversando, não entra querendo saber da vida dos outros. Já entra. Sabe o que eu sinto falta às vezes? Hoje deu para fazer isso tranquilo. Chegamos mais cedo, fiquei ali atrás orando, fiquei na minha santa maluquice assim, com Deus conversando, e balançava a cabeça e tal. Mas eu sinto falta às vezes daquele povo que entrava na igreja e não conversava com ninguém, não falava com ninguém, já pegava a sua cadeira, já sentava e começava: Deus, usa o pregador dessa noite, Senhor, usa os ministros de louvor, oh Pai amado, derrama o teu fogo nesse lugar, oh Paizinho querido. Daqui a pouco ele não se dava conta que estava no ambiente, que muitos estavam escutando a sua oração, e quando ele levantava dali, a sua cadeira estava ensopada de lágrimas. Cadê esse povo? Nós precisamos começar a ser esse povo que Deus quer, o povo que ora, o povo que se quebranta, o povo que tem um coração contrito e que Deus não resiste. Deus só resiste aos soberbos, mas aquele que tem um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Não despreza. Segunda coisa, correndo, é a preguiça, aleluias, que nos impede. Preguiça. Para cumprir o meu propósito, dá trabalho. É preciso entrar nesta investigação pessoal até descobri-lo. O seu propósito não é uma coisa que acontece, é uma descoberta a ser perseguida. Eu vou dar uma dica a respeito do seu propósito. Frequentemente aquilo que você mais odeia é aquilo que você nasceu para resolver. Tem gente que falou misericórdia, amém? Frequentemente aquilo que você mais odeia é aquilo que você nasceu para resolver. Tem gente que não gosta, não suporta ver alguém sofrendo com alguma enfermidade, e ele vai estudar medicina. O outro não suporta a injustiça, vai ser advogado. O outro não suporta ver alguém com a maquiagem borrada e ela
é profissional dessa área de maquiagem, e o outro não suporta ver alguém com uma pele ressecada, ela vai dermatologista, ou então cosmético, aquilo que você menos suporta, aquilo que causa mais ojeriza em você, aquilo que você nasceu para resolver. O seu ódio é apenas uma paixão com um foco diferente. Mastiga aí com os dentes do seu cérebro. O seu ódio é apenas uma paixão com um foco diferente. Dá preguiça acordar todo dia e dizer: o que eu tenho que fazer para ser a pessoa que Deus criou? Eu vou ser eu? Não. Se você for você está arrebentado, porque todo dia a gente quer fazer um monte de besteira, a nossa carne quer falar mais alto. Não vem não, porque você não é anjo, não tem uma auréola sobre a sua cabeça. Tem dia que a gente, meu irmão, está pela misericórdia, todos os dias, mas tem dia que é mais ainda. No livro de Lucas, capítulo 15, aquela mulher abriu as janelas, acendeu a luz, varreu a casa e procurou diligentemente a dracma perdida. Olha o trabalho aí. Abrir a janela, acender a luz, porque acender a luz era acender a lamparina, não abrir a janela, porque as casas em Israel tinham janelas grandes, e com a entrada da luz se entrava muita poeira também. Então ela abriu para a luz entrar, varreu a casa. Cadê a dracma? Cadê a dracma? Depois de estar tudo varrido, buscou diligentemente. Esse buscar diligentemente encare como fazer uma investigação em você todos os dias. O que tem em mim que me impede de cumprir o propósito em Deus? O porquê que eu ainda não cheguei aonde Deus quer que eu chegue? O que está acontecendo na minha vida? Será que eu preciso me submeter mais? Será que eu preciso entender algo que eu não estou entendendo? Será que eu preciso ficar mais quieto? Será que eu preciso abrir mais a minha boca? O que eu preciso fazer? Procure. O seu propósito não é algo que acontece, é uma descoberta a ser perseguida. O seu propósito é um tesouro, e eu nunca vi ouro dando mole no meio da rua. Eu nunca vi ninguém: vamos brincar aqui, meu filho, vem brincar na areia com o papai, cava aí, vamos encher o caminhãozinho de brinquedo de areia. Aí enche, daqui a pouco, bum, explode o petróleo, e aquele poço de petróleo a 30 metros de altura, 10 metros de altura. Não, tem que cavar muito, e quanto mais fundo, mais precioso é o petróleo. Ouro você só acha cavando, peneirando, lavando, botando produto químico para saber se o ouro é de verdade, se o ouro é de mentira. Rubi, diamante, a mesma coisa. As grandezas de Deus, as riquezas de Deus estão escondidas. Se você ficar sentado olhando a banda passar, olhando para a morte da bezerra, meu irmão, isso vai passar e você apenas vai ver a vida acontecer. E como eu falei, você não nasceu para ver a vida acontecer, você nasceu para fazer acontecer. Amém? Eu falei isso aqui de manhã. Existem 2 dias importantíssimos na sua vida. O primeiro dia é o dia em que você nasce. O segundo dia é o dia que você descobre por que você nasceu. Entende isso? O primeiro dia é o dia que você nasce. O segundo dia é o dia que você entende por que você nasceu. São os 2 dias mais importantes da sua vida. Porque eu posso aceitar a Jesus e não entender nada do propósito dele na minha vida, de modo que eu entro pela porta e fico na porta. Jesus é a porta, ele não é o fim do corredor, ele é a porta. Eu sou a porta. Aquele que entrar, quando você entra pela porta, tem algo a mais: o reino. Agora você precisa entender que para reinar no reino de Deus, você tem que entender o seu propósito e cumprir o seu propósito aqui na terra. De modo que, se for ao contrário, você fica na porta. Tem gente que faz da porta um fim. A porta não é um fim, a porta é um meio. Depois que você chegou até Cristo, ele diz: vinde após mim. Depois que você veio após ele, ele diz: agora que você já veio a mim, você já veio após mim, agora ide e pregai, fazei discípulo de todas as nações. Em todas as nações. É preciso entender isso. Terceira coisa, eu tenho que pular aqui algumas coisas para a gente entender. Terceira coisa, o medo.
Para cumprir o meu propósito, eu preciso andar na velocidade a qual fui projetado. E para isso, eu receberei muitas críticas. Você não tem que se incomodar com crítica. A crítica você só se incomoda se você começar a se comparar. O apóstolo Paulo disse, nós não somos assim. Nós não nos gloriamos fora de medida. Nós não somos como os outros que se comparam a si mesmos. Não tem problema, deixem criticar. Schopenhauer diz o seguinte, que a arma do medíocre é te rebaixar a mediocridade dele, porque ele não consegue chegar à excelência. Ou seja, o medíocre que só sabe criticar e ainda diz que a crítica é construtiva, que não constrói nada na vida de alguém ou de ninguém, ele não consegue alcançar a excelência. Então, por ele não conseguir, e para ele ter uma falsa sensação de prazer, que para ele é prazer, mas é falso, ele critica trazendo você para o nível dele, porque ele não consegue subir ao seu nível. Quando as pessoas te criticam, não se preocupe, eles estão apenas demonstrando para você a incapacidade de chegar aonde você está chegando. Como eu disse quarta, o inimigo é tão importante na sua vida quanto Deus, porque Deus te mostra aonde você vai chegar, mas o inimigo te diz que até ele acredita que você vai chegar lá. Ele só se levanta porque ele sabe que aonde você vai chegar vai prejudicar ele. Aleluia. Pode aplaudir, mas aplaude com o crente. Aleluia. Aleluia. O medo nos impede. Agora, as críticas, elas nos lapidam. Não fique com raiva de quem está te criticando, não. Ele só está fazendo isso que eu falei. Não fica com raiva. Olha o que a crítica faz com você. Davi estava lá mexendo em ovelhas, tocando harpa e virando esterco de ovelhas e tosqueando ovelhas e matando lobo, urso, leão para não matar as ovelhas. Ninguém sabia que era Davi. Davi foi o último a ser sentado na mesa, a ser chamado para sentar na mesa, me perdoe. Aí Davi vai lá levar comida para os irmãos, você deixou as ovelhas com quem? Não, eu deixei alguém cuidando das ovelhas. Então tá bom, volta para lá, você só serve para entregar marmita. Volta para lá, entregador de marmita, você já não entregou? Acabou, volta. Davi, não, quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso? Quem era Davi antes de Golias? Aí Davi vai com armas originais, enfrentando as críticas. E eu aprendo uma coisa com Davi: coletividade. Porque quando foi para sentar na mesa, ou seja, individualidade, para ele ser ungido rei, ele foi o último. Mas quando foi para matar o gigante para o bem do seu povo, ele foi o primeiro a dizer: eu irei contra ele. Quando é para mim, que eu seja o último. Quando é para o corpo, que eu seja o primeiro a colocar a minha cara na frente, a dizer: ninguém mexe com a minha igreja, ninguém mexe com o meu povo. Se alguém lá fora falar mal da igreja, diz assim: irmão, ou se não for irmão, diz: epa, sabe contra quem você está falando? Contra a noiva de Cristo, que com todos os seus defeitos, ainda assim é ela que ele vem buscar. Não apoia, nunca fale mal da igreja, nunca. Aí Davi pega pedras lisas. Essas pedras lisas, eu traço um paralelo, são críticas, dificuldades, falta de credibilidade. As pessoas olham para você e dizem: você não chegou nem ao terceiro ano, você já fez 2 faculdades, faz 2 semestres e tranca, faz 3 semestres e tranca, você tem quantas faculdades você já começou e não terminou? Você nem fala direito. Você não conseguiu nem fazer a sua monografia ainda. Você quer falar para mim de administração, de educação física, de direito? As pessoas vão te criticar. O cérebro humano, a neurociência já comprovou que o cérebro humano é mais que 60%, 68% negativo. Então nós temos uma tendência à negatividade. Por isso todos os dias você tem que esconder a palavra de Deus no seu coração, porque ela te diz: não tema, eu sou contigo, vai, eu te fortaleço, você é capaz, você consegue. Ei, se você cair, se o justo cair, Deus é fiel para restaurar. Eu sou com você, eu enviei o meu filho por amor de você, eu te amei primeiro. Se você não estiver com essas coisas no seu coração, você vai viver uma vida de hip hard. Ó céu, ó vidas, ó vida, ó azar. Era um desenho que tinha, que todo momento ele falava: ó céu, ó vida, ó azar. Davi pegou pedras lisas.
as críticas, elas te polem. Polem, tá certo? Eles vão te polindo. Elas vão te lixando. Elas vão te limando. Você não vê essas pedras lisas em lugar de água calma. Você só vê na praia rios, cachoeiras, só lugar de água agitada, de água turva. Sabe por quê? Porque a água vai batendo, vai limando a pedra, vai polindo ela, vai deixando ela brilhosa. Outras pedrinhas vão batendo, outros bichos vão passando, as pessoas vão passando e pisam na pedra. Uma criança vem e joga a pedra, uma pedra bate na outra e vai limando, e com o passar do tempo a pedra está lisinha. Davi pegou esses seixos, pedras lisas, sem arestas, pedras sem frestas. Você vai atingir a testa do gigante com o projeto original, sendo uma pedra lisa. As críticas estão te polindo. Cada vez que alguém tenta algo contra você, não tem problema, ele está só te dando mais gás para você chegar no alvo certo. O apóstolo diz: não julgo que eu tenho alcançado, mas esquecendo as coisas que para trás ficam. O que? Me perseguiram, o que? Me chicotearam, o que? Me deram varada. Esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para aquilo que está diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da suprema vocação. Eu prossigo. Tudo isso apenas me deixou mais liso para eu acertar o alvo. Pastor, estão me criticando, estão falando de mim. As pessoas vão mentir contra você, as pessoas vão te caluniar, as pessoas vão interpretar mal aquilo que você falou. Muitos. As pessoas vão olhar um copo de cajuína na sua mão e vão dizer: o irmão estava enchendo a cara de cerveja. Você vai parar por causa disso? Você vai parar porque alguém interpretou mal o que você disse? Você vai parar porque você desenhou um 6 e ele olhou da outra ponta e enxergou 9? Você vai parar por causa disso? Você vai ficar parado olhando para você mesmo como aquela mulher que há 18 anos andava encurvada? Quem anda encurvada só tem duas óticas: o chão e aquilo que fica para trás. 18 anos a mulher encurvada, olhando para o chão, olhando para ela, a carcomenização, a comiseração, e olhando para tudo que passou. Deus não te criou para ficar olhando para tudo que passou. Deus te criou para olhar para aquilo que passou e, olhando para frente, dizer o seguinte: o melhor de Deus ainda está por vir. Mas eu fico olhando para os meus problemas. Esses dias eu estava conversando com a pastora, a gente caminhando ali num passeio romântico, não tão, mas se é que alguém pode fazer um passeio romântico na avenida, aquela avenida da avenida da academia, qual é? Não Humberto Bezerra, não, de baixo, do Pirajá, da feira do Pirajá. Leão Lobo, Ailton Gomes, e aí eu conversando com ela, né, eu falei romântico, brincadeira, ele estava indo no lugar, mas estava conversando. Uma pessoa foi fechada por uma moto, e esse cara começou a xingar, só que ele não parou o carro, ele começou a xingar o motociclista, fazia assim, ó, e fazia assim, e o carro andando, ele fazendo assim, ele pum, na caminhonete da frente. Na hora, o Espírito Santo falou assim: uau, Denise, olha o acidente. Aí ela: que foi, menina? Eu falei que assim, quem fica olhando para aquilo que passou, bate nas coisas que estão na frente, depois reclama que as coisas ruins acontecem. Esquece, meu irmão, ele tinha que fazer o seguinte: olhava para trás e dizia: rapaz, o cara não sabe o que faz, freava, e acabou. Ele ficou xingando, engavetou numa caminhonete na sua frente. Se você ficar olhando para as coisas que ficaram para trás e ficar xingando aquilo que passou, cuidado, você vai engavetar numa muralha na sua frente. Mas foi na hora. Aí você fica: é porque naquele tempo você fez isso, é porque não sei o que, é porque não sei o que, e tá andando, é porque não sei o que, daqui a pouco você pum, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Acabou a minha vida. É por que você quer vida? Só fica olhando para aquilo que passou? Vida tem para quem fica olhando para o que está adiante. Aquilo que passou é para quem morreu, acabou. Perdoa e bola para frente. Amém? Vamos lá, próximo passo. Amém? Comparação. Você não tem que fazer exatamente igual a ninguém.
Às vezes nós não cumprimos o nosso propósito em Deus, meu amado, na maioria das vezes, porque nós somos comparativos, pois cada um tem o seu limite, a sua demarcação. Sendo assim, você também tem a sua medida, que pode ser maior ou não. Poxa, mas aquele irmão toca tão bem, mas Deus pode derramar o dom para você tocar melhor do que ele. Mas aquele irmão prega tão bem, mas aquele irmão quando ora é tão bonito, eu sinto tanta presença de Deus. Mas aquele irmão, sabe, quando ele recebe a gente na igreja, o abraço da pastora Denise, o abraço da irmã, irmão, não se compara com ninguém não, não se compara. Deus tem uma medida para você, Deus tem algo que é único para você, e você às vezes para, por quê? Porque eu nunca vou poder chegar a fazer igual o irmão faz. Você não sabe quanto ele ralou a história dele para chegar ali. Rale e tenha a sua história também. Mas pastor, porque na minha vida, quando tudo vai acontecer, acaba no momento certo dando errado. Às vezes na vida a gente tem que trabalhar com o que tem, ainda que aquilo que nós venhamos a ter possa parecer absurdo. Deus é especialista em fazer milagres com pouca coisa. Quando a viúva chegou para o profeta e disse: meus filhos vão ser tomados, vai ser, lá em casa vai ser um auê, estou desesperado, meu marido morreu, os cobradores estão vindo. Ele diz: o que você tem em casa? É só isso? É só essas botijas de azeite? É só esse pouquinho de óleo que você tem? Pois é com isso que eu vou começar o milagre na sua vida. É com isso. Quantos assistiram aquele filme A Lista de Schindler? Quantos assistiram? Levante a mão, levante a mão. Quem assistiu, levanta a mão. Quem não assistiu? Pronto. Amados, A Lista de Schindler é um filme maravilhoso, em preto e branco, que só tem acho que umas 2h30 aquele filme. E a trilha sonora daquele filme, uma vez foi para uma orquestra, e o violinista que compôs aquela trilha sonora, ele, no dia do concerto, quando ele ia começar o seu solo, o violino arrebentou uma corda, e ele continuou tocando, e o maestro disse: foi o melhor concerto que eu fiz com você, com o violino com a corda arrebentada. Às vezes na nossa vida as melhores coisas virão através de uma corda arrebentada. O que é isso, pastor? Através de um momento que você diz: agora eu não consigo, aquilo com que eu contava foi-se embora. Deus vai começar a fazer. Eu planejei, não deu certo, frustraram-se os meus planos, os seus, mas os de Deus não. Jó disse: nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Se você está no propósito de Deus, entenda que vai acontecer. Irmãos, santidade não é se trancar no quarto, orar e ficar 1 hora cantando, orando, jejuando. E santidade é o nível de comprometimento com o que você tem, com o propósito que você tem, com o propósito de Deus na sua vida. Porque você pode ficar trancado 2 dias, 7 dias orando, jejuando, cantando e gritando, e não fazer nada para Deus. Eu falei que eu ia quebrar alguns conceitos aqui essa noite. Nós temos que parar com essa esquizofrenia espiritual. Pastor, então eu vou produzir só trabalhar, o cavalo também trabalha. Concordo. Você tem que ter uma coisa e outra: crescer em graça e em conhecimento. Mas você tem que parar de traçar níveis de comparação. O apóstolo Paulo não traçava nível de comparação. Ele não ficava: eu não sou igual Pedro. Por que eu não sou igual Tiago? Aí Tiago, por que eu... Não. Os discípulos tinham isso. A Bíblia diz que suscitou uma forte discussão entre eles para ver quem era o maior. Aí Jesus Cristo disse: pare
Quem se fizer como criança, esse será o maior no meu reino. Os discípulos que andaram com Cristo cismavam em ter esses níveis de comparação. Agora o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Quer saber de uma coisa? Eu estou sendo oferecido por libação. Eu já combati o bom combate. Eu já corri a minha carreira. Eu já guardei a minha fé. Se os outros estão morrendo ou não estão morrendo, eu não sei. Eu sei que eu vou perder a minha cabeça, mas eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Ele não ficava se comparando. Aleluias. Já pula para o último, para o número 6. Amém? Glória a Deus. E o sexto é a falta de conexão com a fonte. Não tem como você cumprir o seu propósito se você não se conectar com a fonte. Existe uma fonte que é Cristo. Ele é a videira verdadeira. Se você não estiver nessa fonte, você não cumpre o seu propósito. Você não chega onde Deus te planejou para chegar. Você não vai chegar ao seu desígnio. Porque se existe uma videira verdadeira, existe uma falsa. E às vezes nós estamos conectados a uma videira falsa, a videira da religião, a uma videira falsa, a videira da comparação. Deus não te chamou para se conectar à videira falsa da religião, à videira falsa dos parâmetros, dos estereótipos. Deus te chamou para se conectar à videira verdadeira. Se coloque de pé.